dia, pessoal. Então, hoje nós vamos ver as doenças negligenciadas. Especificamente, a gente vai detalhar a tuberculose e a hanseníase, certo? Agora de manhã a gente vê a parte da tuberculose, de tarde a gente vê a hanseníase. Quero destacar para vocês que a gente vai ver, obviamente, a etiologia da tuberculose, né? A fisiopatologia, assim como a etiologia da hanseníase e a fisiopatologia da hanseníase, mas nós também vamos ver hoje a epidemiologia, certo? Porque como amanhã vai ser feriado, a gente vai ter que ver superficialmente a epidemiologia das duas doenças, tá? Então, o que são as doenças negligenciadas, né? São aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. De forma geral, são as doenças que menos recebem investimentos em pesquisas, produção de medicamentos e vacinas, mesmo sendo as que mais matam. Somando, né, todas as doenças negligenciadas, elas são as doenças que mais matam, mas são, como o próprio nome diz, né, negligenciadas. A gente não vê um foco de pesquisa para tentar desenvolver uma vacina, um medicamento que seja mais eficaz, que não seja um tratamento de tão longo período, que leva às vezes anos tratando a pessoa, porque ninguém foca nesse tipo de pesquisa, certo? São as doenças tropicais, como a malária, a doença de Chagas, a doença do sono, a leishmaniose visceral, a filariose linfática, a tuberculose, a dengue, a hanseníase, a esquistossomose. Elas são algumas das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, certo? É óbvio que fica claro para a gente como é referente, a predominância nas populações de baixa renda. A gente já consegue associar que nos países subdesenvolvidos, né, os países em desenvolvimento, elas têm uma frequência maior do que nos países já desenvolvidos, mas elas existem nos países desenvolvidos também, certo? Então, as doenças negligenciadas, elas são um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre as populações da África, Ásia, América Latina. Então, juntas causam entre 500 mil e 1 bilhão de óbitos anualmente, e as medidas preventivas e o tratamento para alguma dessas doenças são conhecidos, mas não são universalmente disponíveis nas áreas mais pobres do mundo, certo? Pode algumas vezes, inclusive, existir o tratamento, mas nem sempre a gente tem um sistema de saúde que disponibiliza. E em alguns locais do Brasil, por exemplo, que tem um sistema de saúde público que disponibiliza um medicamento, esse tipo de coisa, algumas vezes falta, como a gente viu lá na aula da leishmaniose visceral, que algumas vezes as pessoas têm os agravos da doença, por quê? Porque não há medicamento disponível, certo? Então fornece, mas às vezes a falta é que causa o problema. Então, em alguns casos, o tratamento é inclusive bem barato, mas mesmo assim não há disponibilidade para todos. Então, como vocês viram, dentro dessas doenças tropicais, nós temos aí a tuberculose, né? E a tuberculose, ela é uma doença granulomatosa crônica, transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Então, como tem o granulomatulose que vocês viram, vocês já conseguem associar a inflamação granulomatosa, certo? Então, geralmente envolve os pulmões, porém pode afetar qualquer órgão ou tecido no corpo. Para compreender a patogenia da tuberculose, é importante diferenciar a infecção da doença, certo? A infecção nada mais é do que a disseminação do Mycobacterium tuberculosis, certo? Os quais podem causar lesões teciduais clinicamente significativas, que vai ser quando evolui para a doença ou não. Quando não evolui para a doença, significa que o indivíduo foi apenas, né, infeccionado, ele só sofreu a infecção, ele não evoluiu para a sintomática, para os sinais da doença. Quando evolui é que a gente caracteriza como doente. Então, a maioria das infecções de tuberculose, elas são adquiridas pela transmissão direta de pessoa a pessoa infectada para uma pessoa suscetível, por meio de gotículas ou secreções contendo o micro-organismo. Na maioria dos indivíduos, ela é assintomática e autolimitada, e menos comumente, a tuberculose primária vai poder gerar
febre e efusões pulmonares, que a gente vai já detalhar a tuberculose primária e secundária, certo? Mas, pelo que vocês conseguem perceber pelo sufixo primário, é que é o primeiro contato, tá? Então, menos comumente, essa tuberculose primária, ela vai gerar aí os sinais, os sintomas da doença, ou seja, então, geralmente o indivíduo só vai pegar a infecção, mas o corpo ele consegue autolimitar aquela infecção e ele não manifesta os sinais e os sintomas. Quando, né, ele tem a doença, muitas vezes ela é também com sintomática, né, com sinais e sintomas brandos, não é algo que vai afetar demais a vida do indivíduo. E aí só vai ser identificado, às vezes, eu estou com tuberculose. Não, ele nem percebe que está com uma doença mais séria. Só vai perceber depois de muitos anos, faz um exame, uma radiografia e nota lá na radiografia a evidência de um nódulo fibrocalcificado. Aí que o médico, olha, você deve ter tido tuberculose antes, tá entendendo? Mas como os sinais são brandos na tuberculose primária de forma geral, ele nem reparou que havia tido. Pode confundir com a gripe, né? Uma coisinha comum. Então, organismos viáveis podem permanecer dormentes nesses nódulos, né? Durante décadas e possivelmente por toda a vida. Então, quando as pessoas elas não estão doentes, elas não transmitem, certo? Fique claro, pode formar esses nódulos calcificados, que ficam os organismos ali dormentes, mas esses bacilos que estão dormentes nesses nódulos, eles não são capazes, quando a pessoa dá uma tosse, de infectar, tá? Porque é como se eles estivessem limitados por uma cápsula, que é a formação desse nódulo. Exatamente. Contudo, se ocorrer, por exemplo, imunodeficiência, né, a infecção ela pode ser reativada, né, porque a resposta imune do indivíduo ela está prejudicada, e quando ela é reativada, ela pode representar a doença transmissível e potencialmente fatal, tá? Porque foi reativado, o indivíduo começou a manifestar os sintomas, os sinais da doença. E aí, quando ele tosse, se ele está com sintomas e os sinais, ele pode transmitir pelas gotículas os bacilos. A tuberculose, ela representa uma doença da imunidade, ou seja, o que é que isso quer dizer? Da capacidade do indivíduo em se defender contra um micro-organismo. Nesse sentido, a AIDS se apresenta como fator predisponente para o indivíduo ter tuberculose. Porque na maioria dos indivíduos que têm o contato com o bacilo da tuberculose, a imunidade, a própria resposta imune do indivíduo consegue combater aquela micobactéria. E aí autolimita e a pessoa não tem nem assintomática da doença, certo? Então o próprio sistema imune consegue resolver. Se a pessoa tiver com problema, né? Imunodeficiência adquirida da AIDS, ou indivíduos em estado de desnutrição, também tem um prejuízo da resposta imune. Alcoólatras, doenças que pedem o uso de imunossupressores, todas essas ocasiões irão fazer com que o sistema imune ele fique menos eficaz, né? Ou seja, a imunodeficiência. E aí, se o indivíduo está imunodeficiente e a resposta, o combate principal ao bacilo da tuberculose é a própria resposta imune do indivíduo, se ele não tem essa capacidade, então a doença se manifesta, certo? E aqueles bacilos que estão contidos lá dentro dos nódulos, no estado dormente, se o indivíduo entra nesse estado de imunodeficiência, eles conseguem ser reativados, ok? Então, a infecção pela micobactéria tuberculose, ela geralmente leva a uma hipersensibilidade do tipo 4 tardia, que pode ser detectada pelo teste da tuberculina, que é um teste chamado teste de Mantoux, certo? Cerca de 2 a 4 semanas após o início da infecção, uma injeção intradérmica de 0,1 ml, né, do derivado proteico purificado da micobactéria, que é principalmente utilizada a tuberculina, que é uma proteína que existe na membrana da Mycobacterium tuberculosis, ele vai ser introduzido através dessa injeção intradérmica na derme do indivíduo. Então, isso vai induzir a formação de um nódulo endurecido, visível e palpável, de no mínimo 5 milímetros, com pico aí entre 48 e 72 horas, sinalizando o resultado positivo. O resultado positivo vai sinalizar o quê?
que ele foi exposto, né, ao bacilo da tuberculose e pegou a tuberculose, ou ele teve somente a infecção ou ele teve a doença. Vai depender do que dá, como diz aqui. Não diferencia a infecção da doença. Só disse o indivíduo ou pegou ali no momento da infecção, e aí quando ele pega no momento da infecção, a resposta imune começa, e essa resposta imune, cerca de 3 semanas depois do momento da infecção, ela começa a gerar a imunidade celular. Exatamente, células de memória, imunidade celular, principalmente via células T, e essas células T é que vão reagir no teste de Mantoux, reagir com a tuberculina, que é o que vocês veem nessa figura aí. Esse nódulo, para que diga, de fato, ele já tinha as células de memória, as células T de memória, e aí no momento que a gente fez a injeção intradérmica já começou a responder. Ele, para que seja sinalizado que o indivíduo de fato teve contato, ou teve a infecção, ou teve a doença da tuberculose, tem que ter 5 milímetros essa pápula que forma. E nesse nódulo que forma, tem um halo avermelhado em volta. É importante que quem for fazer o exame, preste atenção que a medida dos mínimos de 5 milímetros é nessa região mais endurecida e mais proeminente. O halo avermelhado não deve ser medido, é o que está na figura aí, a leitura correta e a leitura incorreta. A leitura incorreta vai englobar a parte inflamatória em volta, e a correta é apenas mesmo a parte endurecida, que está proeminente, certo? Então, se tiver no mínimo 5 milímetros, o resultado é positivo, o indivíduo ou teve a infecção ou teve a doença. Só que, obviamente, como qualquer teste nesse sentido, ele vai ter os seus problemas, que é a presença de falso negativo e falso positivo. Então, os falsos negativos por exemplo, quando as células T do indivíduo elas não estão funcionais, o indivíduo está em algum estado infeccioso ou está imunossuprimido. A pessoa que é do BCG, ela vai ter positivo? É para ter. O que significa a BCG eu não sei. Eu sei que ela é a vacina a siglazinha eu não me lembro. Mas deve ser bacilo alguma coisa. Aí quem tomou a BCG é para ficar imune. Mesmo que não tenha formado a inflamação, né? O pus e tudo mais, não tenha ficado a cicatriz. Não é mais recomendado que faça 2 vezes. O quê? Bacilo de fulano e cicrano, entendeu? Não, deve ser outra coisa que tu achou. Ou seja, as siglas da metodologia, sim. Então, aí o falso negativo é porque a pessoa está imunossuprimida, e mesmo que ela tenha tido a infecção ou tenha tido a doença no momento em que ela faz o teste, por ela estar imunossuprimida, ou seja, ela não vai proliferar células T, né? Então, se ela não proliferar células T, que são as responsáveis principais pela resposta ao bacilo da tuberculose, ela não vai gerar a pápula. Aí você diz, é um falso negativo, ele nunca foi exposto, mas na verdade não é, porque no momento ele está imunossuprimido. Ou então a gente também tem os falsos positivos, que pode ser acarretado pela infecção, por infecções por outras bactérias. Então, micobactérias atípicas, elas também podem ter na sua membrana moléculas semelhantes à tuberculina, certo? Ou proteínas, derivados proteicos purificados da tuberculose. Então, podem ter semelhanças, uma vez que elas são do mesmo gênero. E aí dá um falso positivo, sem o indivíduo de fato ter tido a infecção ou ter tido a doença. Então, obviamente, como toda técnica, tem as suas limitações. Então, o agente causador da tuberculose, como eu já falei para vocês, são micobactérias que são morfologicamente bastonetes ácido resistentes. E aqui eu destaco para vocês, que a gente viu lá na aula de infecção, que as bactérias elas são principalmente classificadas em gram-positivas e gram-negativas. A micobactéria tuberculose ela não é nem gram-positiva e nem gram-negativa, certo? É outra classe de bactérias.
Então, ela não vai, obviamente, corar com a coloração de Gram. Acho que a gente não entrou nesse detalhe, não sei se Bárbara entrou. Quem entrou, né? Na parte de coloração de Gram. Então, por quê? Porque ela tem uma composição da sua membrana que ela é ácido resistente. Então, ela não vai perder a coloração na hora que for adicionar o corante. Então, a coloração de Gram não vai surtir efeito sobre a Mycobacterium tuberculose. Isso por quê? Porque elas possuem altas quantidades de lipídios complexos, principalmente o ácido micólico, certo? Que vai se unir ao corante Zienilsen, que é a carbofucsina, que vai ser esse que vai ser o mais relacionado à coração da presença do bacilo da tuberculose, tá? Então, ele não cora com a coração de Gram, mas vai corar com o método de Zienilsen, certo? Então, a Mycobacterium tuberculosis hominis, né, a subespécie, é responsável pela maioria dos casos de tuberculose. O reservatório é o indivíduo com doença pulmonar ativa, né, ou seja, com sintomas e sinais, mas também existem outras formas de tuberculose. Tem a tuberculose de orofaringe, a tuberculose intestinal, que vão ser contraídas, que a intestinal vai ser contraída pela ingestão de leite contaminado, em que o agente etiológico vai ser o Mycobacterium bovis. Então, aquelas regiões que não tem o cuidado de pasteurizar o leite, tem muita incidência de tuberculose bovina, certo? Mas a principal incidência mesmo voltada para a região respiratória é do Mycobacterium tuberculosis, ok? Então, esse micro-organismo, ele possui 3 componentes na sua parede que têm a função inflamatória, ou seja, que vão ser aqueles componentes que vão desencadear a resposta inflamatória, que é o principal mecanismo de defesa do organismo que está sendo infectado. Então, eles vão ter aí lipídios na composição da sua parede. Esses lipídios vão ativar principalmente monócitos e macrófagos, que vão se diferenciar em estiócitos epitelioides e células gigantes multinucleadas, certo? Então, os monócitos, né, que vão ali reconhecer os lipídios, que vão passar, né, para o tecido, e aí vão se diferenciar nos macrófagos, vão reconhecer esses lipídios. Com esse reconhecimento, eles passam a secretar citocinas específicas que vão ativar perfis de linfócitos específicos. Esses perfis de linfócitos específicos secretam outras citocinas, que a gente vai já ver essas etapas, que vão fazer a diferenciação desses macrófagos em estiócitos epitelioides, e também vai ter a ocorrência de células gigantes multinucleadas, tá? Então, a primeira molécula que desencadeia essa resposta imune são os lipídios da parede. Também existe na parede dessa bactéria carboidratos, que tem como função atrair principalmente neutrófilos para o local da infecção. Então, esses carboidratos da parede dessas bactérias vão atrair os neutrófilos, tem a função de ativar endotélio, né? Fazer a ativação endotelial, a migração, certo? Todo aquele processo inflamatório agudo que a gente viu relacionado aos neutrófilos. E por último, nós temos as tubérculoproteínas, que são as principais envolvidas na sensibilização para o bacilo diretamente, certo? Por isso que são elas que são escolhidas para o teste de Mantoux, né? Porque a gente pega a tuberculina, que é essa proteína, e utiliza ela como base para saber se o indivíduo responde especificamente a ela ou não. Então, qual a patogenia da tuberculose, né? A patogenia da tuberculose em um indivíduo imunocompetente, né? Ou seja, que o sistema imune dele está respondendo ok, sem exposição prévia, está centrada no desenvolvimento da imunidade mediada por células, que conferem resistência ao organismo e leva ao desenvolvimento de hipersensibilidade a antígenos tuberculosos. Então, as características patológicas da tuberculose, como os granulomas caseosos, cavitação, são decorrentes da hipersensibilidade tecidual deletéria, que faz parte da resposta imune do hospedeiro. Então, eu quero que vocês se lembrem da aula de imunologia, em que a gente viu os 4 tipos de hipersensibilidade. A hipersensibilidade do tipo 4 era mediada por células, né? Células T, principalmente. Então, essa imunidade mediada pelas células T é que vai ser responsável por desencadear todo o processo patogênico que acontece dentro do indivíduo,
tá? Vai ser ela que vai responder lá as tubérculoproteínas e vai gerar a formação dos nódulos, do complexo de Ghon, que a gente vai já ver. Então, essa patogenia, ela pode ser compreendida pelas reações que acontecem dentro do organismo. Então, primeiro, a gente pode ter a ocorrência de uma reação exudativa. O que é a reação exudativa? Ela vai ser gerada pela resposta imune inespecífica. Se é uma resposta imune inespecífica, vai ser desencadeada pela imunidade inata, né? Macrófagos, neutrófilos, células imunitárias. Então, eles não vão formar os endossomos dentro dessas células fagocitárias, mas tem a capacidade de causar a necrose de alvéolos pela exsudação de fibrina. Os neutrófilos, eles se degeneram e aí a gente tem a presença de bacilos viáveis que vão desencadear uma pneumonia básica inicialmente. Então, a primeira resposta que a gente tem assim que a gente tem contato com a infecção é a imunidade inata, né? Porque a adquirida, ela leva um tempo para ser construída. Então, essa imunidade inata, na hora que o macrófago, o neutrófilo reconhece o antígeno da Mycobacterium tuberculose, vai fazer a fagocitose. Só que o micro-organismo, ele tem a capacidade, ele tem um mecanismo de evasão que ele não permite a fusão do lisossomo com o fagossomo para formar o endossomo e ele ser degradado. Então, dentro lá do macrófago, ele começa a se replicar. Se replicando intracelularmente, ele se torna ativo. Professora, essa questão da imunidade inata é através dos PAMPs? Isso. Padrão molecular associado ao patógeno, certo? Que é justamente o que tem, exatamente, aqueles três que eu mostrei anteriormente, que estão presentes na parede, né? O lipídio, o carboidrato e as tubérculoproteínas. E é mais depois na resposta celular. Exatamente, que vai lá se ligar ao receptor dos macrófagos e desencadeia o processo. Então, quando a gente tem, né, esse defeito na formação dos endossomos, aí a gente vai ter que essas bactérias, elas começam a se replicar intracelularmente, pode romper a célula do macrófago e aí pode ocasionar necrose. Aí a gente tem exsudação de fibrina, também vai degenerar os neutrófilos, e aí começa a formar um exsudato de células e proteínas na região que vão causar a pneumonia, que vai ser a tosse com conteúdo, né? Então vai ter a produção de conteúdo. Segundo tipo, reação produtiva, né? A partir do momento em que eles conseguem reconhecer o micro-organismo através dos seus antígenos, os macrófagos começam a secretar interleucina 12. A interleucina 12 favorece, estimula os linfócitos T a se diferenciarem no perfil TH1, certo? Esse perfil TH1, ele é relacionado a infecções, principalmente por bactérias e vírus. Se lembrem lá que o perfil TH2 é voltado para parasitas, né? Para reações alérgicas. Então, o perfil TH1, ele vai secretar principalmente o interferon gama, que vai ser um ativador e capacitador dos macrófagos, ou seja, esses macrófagos capacitados e ativados através do interferon gama, secretado pelo linfócito do perfil TH1, ele vai conseguir matar os bacilos agora, que ele não estava conseguindo, e agora ele consegue matar. Além disso, além de matar ele vai começar a secretar citocinas, que desencadeiam a hipersensibilidade, né? Vão ativar os linfócitos T da hipersensibilidade do tipo 4 para as tuberculoproteínas, vão desencadear também a inflamação granulomatosa. Essas citocinas que são secretadas vão começar a formar os granulomas com os bacilos. Então, para chegar na reação produtiva, já houve a diferenciação dos macrófagos. Exatamente, já houve a diferenciação. Essas citocinas ali na reação exudativa. Exatamente, é como se fosse sequencial, né? Porque a gente vem aqui a exudativa, a produtiva caseosa é quando começa a ter a produção, pode estar gravando você não, é aqui só a tela. Aí no final, finaliza com cicatrização, então é como se fosse uma sequência, certo? Primeiramente, os macrófagos não são capazes de degradar e aí a gente começa a ter a produção do exudato. Depois disso, apesar de não degradar, alguns irão conseguir, né? Sempre ter esse olhar macro para a resposta imune. Alguns vão conseguir degradar
o bacilo da tuberculose, e fazendo isso eles passam a secretar a interleucina 12, que vai estimular os linfócitos do perfil TH1, que secretam interferon gama, e ativa aqueles macrófagos que não estavam conseguindo degradar o micro-organismo, começam agora a conseguir matar o bacilo, certo? Oi? Aqui é quando os que não conseguem responder e o bacilo começa a se replicar dentro do macrófago, uma hora vai romper esse macrófago e esse vai morrer. Mas existem alguns, obviamente, que são vários atuando, que vão conseguir capturar, vão conseguir fundir o lisossomo com o fagossomo, gerando um endossomo, aí vão degradar, gerar os peptídeos que vão ser apresentados, né, para os linfócitos, ativando eles do perfil TH1, certo? Depois disso, a gente tem a reação produtivo-caseosa ou reação caseosa, em que a gente começa, a partir da inflamação granulomatosa, a ter uma necrose caseosa no centro dos granulomas que são formados. Então, vai formando pela reação, né, das citocinas que são secretadas pelos macrófagos ativos, começa a ter a formação dos grânulos, né, dos granulomas, e esses granulomas vão evoluindo para ter uma necrose caseosa no centro deles. Sempre vai acontecer a necrose caseosa no centro dos granulomas? Não, tá? Não é uma regra. Pode acontecer e pode não acontecer. É por isso que quando a gente faz a característica histológica, lá na frente, vão ter partes, vão ter granulomas com a necrose caseosa no centro e vão ter os outros íntegros, certo? Ciranda desse granuloma? É o quê? A ciranda. Ciranda? Questão ciranda, que as células imunes, elas... Sim, que forma o granulozinho, a ciranda, porque é como se fosse vários bonequinhos assim. Aí já que não pode um patógeno, pelo menos prender. É isso. Aí a gente tem, por fim, a reação de cicatrização, em que o granuloma ele vai cicatrizar, né, através principalmente da secreção do fator de crescimento de fibroblastos pelos macrófagos. Então, esses macrófagos que estão ali, né, envolvendo os bacilos, eles vão começar a secretar esses fibroblastos, atrair os fibroblastos que começam a fazer o processo de fibrose em volta ali, ou seja, o processo de cicatrização do granuloma, tá? Então, basicamente, a infecção, ela vai decorrer pelas seguintes etapas, tá? No slide anterior, é a sequência que é colocada pelo Bogliolo. Esse slide aqui é a sequência que é colocada pelo Robbins. Mas vocês vão ver que existem elementos que estão dentro um do outro, certo? Que são compartilhados. Então, inicialmente, o que é que acontece? Está ali o bacilo da tuberculose, ele tem na sua membrana aquelas 3 tipos de moléculas, os lipídios, os carboidratos, as tuberculoproteínas, que vão ser reconhecidas por um receptor do macrófago. Então, ele vai entrar nos macrófagos, vai ser fagocitado, né, via diversos receptores, como receptor de manose, proteínas do sistema do complemento que interagem com esses bacilos, e aí a partir do momento que a proteína do sistema do complemento se liga à membrana do bacilo, ela vai sinalizar para, né, opsonização, né, uma das funções do sistema do complemento. Então ela opsoniza para que venha uma célula fagocitária e faça a fagocitose daquele bacilo. Então acontece isso, certo? Pelos antígenos da parede celular da micobactéria. Só que quando entra dentro da célula fagocitária, essa micobactéria, ela tem a capacidade de se replicar dentro dos macrófagos. Por quê? Porque ela vai inibir a formação do endossomo, ou seja, a fusão do lisossomo, que é quem contém as enzimas para degradar essa bactéria, com o fagossomo que fez a fagocitose da bactéria. Então ele entrou dentro dos macrófagos, inibiu a fusão com os lisossomos, assim ele persiste e prolifera dentro dos macrófagos, né? Então, na tuberculose primária ocorre nos macrófagos alveolares pulmonares, levando aí uma bacteremia, né, que é o aumento da concentração das bactérias, porque elas estão se proliferando. Porém, nesse estágio, ela vai ser assintomática ou branda. Por mais que eles estejam se proliferando, não vão causar efeitos, sinais, sintomas que sejam muito discrepantes no indivíduo, que leve ele a procurar um
meu Deus do céu, uma unidade de saúde, alguma coisa, entendeu? Então eles entram, na hora que eles entram, eles começam a se replicar. Isso aqui vai consistir o quê, né? Essa entrada e essa replicação. A reação exudativa, né? Ele entrou dentro do macrófago, começou a se replicar, vai por hora ou outra, vai ocorrer o rompimento da membrana do macrófago, vai ter necrose, né? Os neutrófilos, eles vão degenerar na resposta. Então, isso aqui é a reação exudativa que acontece, que foi referida lá no slide anterior. Depois disso, depois deles se replicarem, a gente vai ter a imunidade mediada por células, que é células T especificamente. Então, 3 semanas aí mais ou menos após a exposição, os antígenos micobacterianos vão ser apresentados às células T. Por quê? Porque existe um macrófago ou outro que vai conseguir fazer a fusão do fagossomo com o lisossomo e aí degrada, gerando os peptídeos, que são os antígenos que vão ser apresentados via MHC. Esses antígenos vão ser apresentados às células T, que fazem a diferenciação do perfil TH1 graças a quê? Graças à interleucina 12 que foi secretada por esses macrófagos que conseguiram fundir o lisossomo com o fagossomo. A professora teve o exemplo do teste lá, e significa que nessa fase aí os imunossuprimidos não vão conseguir fazer nessa função aí, apresentar corretamente. E nem quem está, porque só vai demonstrar, por exemplo, se a pessoa fizer o teste de Mantoux com umas 2 semanas e um pouquinho, não vai detectar. Porque elas só vão começar a proliferar mais ou menos a partir da 3ª semana de exposição. Então, nem quem está imunossuprimido, que não consegue gerar células T, né? Nem também quem está no início da infecção vai conseguir ter esqueci o nome. Mantoux é o nome do teste, mas tem um nomezinho. Meu Deus, esqueci. Mantoux é o nome do teste, mas tem um nome positivo. Enfim, vai ser positivo. PPD é a proteína, é o nome da proteína, né? Tuberculina positiva. Aí se for tuberculina positiva é porque o indivíduo está infectado. Só que tiver no início, não vai ter células T suficiente para gerar o de mínimo de 5 milímetros para ser detectado, certo? Então é importante que vocês entendam que a interleucina 12 ela é secretada pelos macrófagos que conseguiram fagocitar esse bacilo e vai ser essa interleucina 12 que vai ser capaz de diferenciar os linfócitos no perfil TH1. Então percebam, a apresentação que vai acontecer às células T serão para as células T do perfil TH1. Por que essas células T estão presentes lá, circulando? Porque elas se diferenciaram graças à presença da interleucina 12. E o que é que vai acontecer com essas células T do perfil TH1 ativadas? Vão secretar o interferon gama, principalmente, né? O que é que o interferon gama ele vai fazer? Vai ativar e capacitar os macrófagos. Aqueles que não estão conseguindo degradar o bacilo, porque não está fundindo o fagossomo com o lisossomo, agora, graças à presença do interferon gama, eles vão ser capazes. Então, essa ativação e essa capacitação, ela vai ser mediada pelas células T, certo? Então, essas células T do perfil TH1 vão ativar e capacitar os macrófagos, que vai conseguir agora matar as bactérias, né? Eles vão também secretar os mediadores, que são as citocinas, que vão realizar o processo da inflamação granulomatosa, certo? Que vão secretar mais células de defesa para o local. Além disso, esses macrófagos ativos também regulam positivamente a expressão de inúmeros genes importantes para a resposta a esse bacilo. Mas basicamente das citocinas, dos mediadores que esses macrófagos ativos secretam, a gente tem aí o fator de necrose tumoral como principal, que ele vai recretar monócitos, né? Esses monócitos, quando eles vão chegando lá no tecido, eles vão se diferenciando logo. Em vez de macrófagos, eles já se diferenciam em estiócitos. Vocês percebem que estiócitos é um tipo de macrófago, né? Exato. Estiócito epitelioide. Então, esses monócitos que estão sendo chamados, eles vão se diferenciar nos estiócitos epitelioides lá no local da infecção, que é a resposta granulomatosa. Então, eles começam a ciranda, certo?
vão secretar quimiocinas para atrair mais células de defesa, vão também ativar, vão induzir, né, a sintase de óxido nítrico, que vai aumentar a concentração de óxido nítrico, obviamente, porque se ela vai induzir a sintase, então vai aumentar a concentração do óxido nítrico, agente, né, inflamatório, vasodilatador, também vai contribuir para a resposta. Então, contribui para eliminar as bactérias e também vão ter aí os peptídeos antimicrobianos, especificamente as defensinas, vão ser secretadas por esses macrófagos ativos e capacitados, e essas defensinas, elas são tóxicas para as bactérias. Essas duas etapas aqui, né, a imunidade mediada por células e a ativação dos macrófagos, foi o que a gente viu da reação produtiva, certo? Aqui, repetiu, mas não era ativação não, olha. É lesão tecidual e acho que é inflamação granulomatosa. Acho que era, eu não estou me lembrando. É tudo a mesma coisa. Eu esqueci, ó. É a última etapa lá que tem no livro. Mas eu tenho quase certeza que era inflamação granulomatosa e lesão tecidual, certo? Então, a última parte vem, né, para a inflamação granulomatosa, que vai ser junto com a lesão tecidual, em que aqueles estiócitos epitelioides que se diferenciaram foram atraídos pelos macrófagos ativos, eles vão se agregar para formar os granulomas, ou eles vão se fundir, formando células gigantes, né? Na maioria, isso já interrompe a infecção antes de haver destruição tecidual significativa ou mesmo a doença. Quando o indivíduo está imunodeficiente, imunossuprimido, né? Aí a doença progride com a resposta imune, levando à necrose caseosa. Então, lá das reações que a gente viu, no processo apenas de infecção, a gente tem a reação exudativa e a reação produtiva, né? Para aí no momento da infecção. Se por alguma razão o indivíduo tiver imunodeficiente, a doença vai se desenvolver e aí que se progride para a reação produtivo-caseosa e a reação de cicatrização, certo? Se ele conseguir responder de fato até o final. Então, quando a gente tem a evolução para a doença, a gente começa a ter a necrose caseosa no centro dos granulomas, certo? Depois que o indivíduo já está ali combatendo, já está diminuindo a quantidade de bacilos viáveis, a gente vai ter a reação de cicatrização, que vai ser a formação de fibrose em volta dos granulomas, graças à secreção do fator de crescimento de fibroblastos, que começa a ser secretado pelos macrófagos que reconhecem o fim da infecção. Isso aqui a gente viu lá na aula de infecção, que os macrófagos, eles têm a capacidade de reconhecer, tanto os macrófagos mas principalmente eles, quando a infecção ela está chegando no final. E aí quando ela chega no final, o que é que acontece? Ele muda de perfil, né? E esse perfil M2, ele começa a secretar o fator de crescimento dos fibroblastos, e aí começa a induzir o processo de cicatrização, ok? Compreendida essas etapas e correlacionadas com as reações vistas antes, ok. Então, só a figura aqui para a gente conseguir visualizar, né? Então, aí a gente tem uma infecção anterior à ativação da imunidade mediada por células. Então, a gente tem aí a micobactéria, aí tem os antígenos, né, presentes na parede celular dela, que vão ser reconhecidos por receptores dessas células fagocitárias. Pode ser um receptor de manose, certo? Ou pode ser o receptor para uma proteína do sistema do complemento que está opsonizando essa bactéria. E aí ela realiza a fagocitose. O que é que acontece? Mecanismos de evasão dessa micobactéria impedem que tenha a fusão do lisossomo com o fagossomo, ou seja, a formação do endossomo. Então ela começa a persistir e proliferar dentro do macrófago. Isso é a primeira fase ali que está acontecendo. Ela vai começar a se multiplicar dentro do macrófago, certo? Depois a gente tem a iniciação e consequências da imunidade mediada por células. Então, em determinado momento, um macrófago ele vai conseguir degradar essa bactéria, e aí degradando ele vai obter o peptídeo para ser apresentado via MHC
para um linfócito T. Esse linfócito T ele vai ser do perfil TH1, por quê? Porque esse macrófago, quando ele apresenta essa célula T, ele passa a secretar a interleucina 12, que faz a diferenciação no perfil TH1. Esse perfil TH1 passa a secretar um interferon gama, vai ser aqui, ó, quando a gente começa a produzir as células T do perfil TH1, que a gente tem a positividade para o teste da tuberculina, certo? Então, só vai responder no teste quando começar a imunidade mediada pelas células. Então, esse interferon gama, ele começa a ativar e capacitar os macrófagos. Esse aqui, ó, que não foi capaz de responder, ele foi ativado e capacitado. Então, agora ele vai começar a poder combater os bacilos que estão se proliferando dentro dele. E aí ele vai eliminar essas bactérias, ele vai conseguir agora matá-las, ele vai secretar os mediadores, as citocinas, quimiocinas, né? Vai induzir a produção do óxido nítrico, que também é um agente inflamatório. Vai secretar monócitos para o local, que quando passam para o local da infecção se diferenciam em estiócitos epitelioides, que vão começar a se acumular até formar os granulomas, tá? E aí começa a matar essas bactérias, e quando a gente tem a evolução da doença dentro desses granulomas, ó, que a gente tem aqui tudo envolvendo, né, os bacilos, dentro desses granulomas começa a haver a lesão tecidual, ou seja, a necrose caseosa no centro desse granuloma, se evoluir para a doença. Se parar aqui, foi só até a infecção. Se evoluir para a reação produtiva caseosa, o indivíduo já é caracterizado como doente, certo? Eu nunca tinha pensado, né? Mas quando tu falou, eu já vi. Portanto, inicialmente, a resposta à infecção da tuberculose ela é mediada pelas células T do perfil TH1, que estimulam os macrófagos a desencadearem uma resposta muito eficaz. Se não houvesse a ação das células T, os macrófagos não seriam capazes de eliminar a micobactéria, certo? Porém, a consequência é a hipersensibilidade, causando a destruição tecidual que a acompanha. Então, a gente sabe que as reações de hipersensibilidade, elas são reações extremas, ou para antígenos próprios, né? Ou para antígenos estranhos, que em outras pessoas normalmente não tem essa reação tão exacerbada. Então, a partir do momento em que a gente estimula a proliferação dessas células T do perfil TH1 específicas, gerando as células de memória, gera essa reação de hipersensibilidade do tipo 4, né, mediada pelas células, que toda vida que tiver contato vai ter essa reação mais expansiva. E vocês sabem que uma reação mais intensa, ela vai acarretar em danos, né, em lesão tecidual, principalmente nos tecidos adjacentes. Ninguém sai imune, exatamente. Defeitos na resposta das células TH1, né, por exemplo, defeitos genéticos mesmo, podem levar a granulomas mal formados, não resistentes e assim a progressão da doença. Então, teoricamente, essa micobactéria, ela não tem um poder de dano muito grande, que causa um dano realmente nas nossas células que resposta a ela. Exatamente. É incapaz, assim, óbvio que ela vai ter um poder de dano muito grande quando ela se multiplica. Por exemplo, o indivíduo imunossuprimido não consegue responder. Então, quando ela se multiplica, ela começa mesmo a expandir, aí vai para a via hematogênica, né? Vai afetando todos os outros lugares. Mas se a gente consegue responder, a dor, a inflamação e tudo mais é desencadeada por nós mesmos tentando responder. Dos lados superiores. Se vai sofrer de problema, seja uma É verdade. Que seja direcionado para a cura, né? Acho que o pior, o principal mecanismo dela é essa resposta, né? E aí isso que faz acontecer essa resposta imunização. Porque ela tem um mecanismo de evasão dos macrófagos. Se eles conseguissem fagocitar ela já ali no início, já resolvia, né? Mas como tem esse problema que precisa da ativação, aí é que piora o processo, de mais secreção de citocinas e etc. Então, em uma segunda exposição aos bacilos,
resulta na rápida mobilização de uma reação de defesa, a resposta imune secundária, né? Por que que ela vai ser mais intensa? Porque já tem as células de memória, né? Então vai ser, a gente sabe que na resposta imune secundária ela é sempre mais rápida, mais eficaz, porque já tem isso, já tem a memória. No entanto, com a redução da resistência de um organismo, por exemplo, a imunodeficiência, ocorre a perda da hipersensibilidade, que aí quando a gente vai fazer o teste da tuberculina vai dar negativo, mas é porque o indivíduo não está conseguindo gerar essas células T que capacitam os macrófagos, certo? Então a gente vai começar a diferenciar agora, né, a tuberculose primária da tuberculose secundária. Vocês sabem aí até quando vai? Os slides. Então, tuberculose primária, né? A tuberculose primária é a forma da doença que se desenvolve em um paciente sem exposição prévia e, portanto, sem sensibilização. Então, todo o processo que a gente acabou de ver vai acontecer pela primeira vez. Só que o que é que vai acontecer? Não vai parar na infecção, né? Que é na eliminação e na contenção dos bacilos. A gente vai ter a ocorrência da necrose caseosa, com a lesão tecidual e tudo mais. Então, essa tuberculose primária vai ser a primeira exposição em que não há sensibilização, então todo o processo vai ser feito desde o início. Na maioria das vezes, a tuberculose primária, ela apenas forma os focos ou nódulos de cicatrização, que podem conter bacilos viáveis para reativação se o hospedeiro se tornar suscetível, que é o que a gente tem na tuberculose secundária. Então a gente viu lá, né, que a gente tem um processo acontecendo, reação exudativa, reação produtiva caseosa e termina com a reação de cicatrização. Vai ser essa reação de cicatrização que vai formar esses nódulos de cicatrização. Mas o que é que acontece no processo de cicatrização? Não são os fibroblastos secretando, né, fibras em volta dos granulomas. E os granulomas não são os histiócitos que estão ali envolvendo, como se estivesse fazendo uma barreira para os bacilos? Então, aqueles bacilos, eles ficam contidos ali dentro na forma dormente, entendeu? Então, a gente tem a cicatrização, ele está impedido de ter contato com os tecidos do organismo, mas lá dentro ainda existem os bacilos na sua forma latente, né? No estado de latência. Professor, essa exposição prévia é independentemente da vacina, então, nem tem na vacina, se for... Não, a vacina é uma exposição prévia, porque ela vai gerar células de memória. A BCG ela não protege contra... Ela não protege contra as formas graves, ela evita que o indivíduo desenvolva as formas graves. As formas graves, elas vão acontecer quando o indivíduo não tem a resposta das células T eficaz. Então, a partir do momento que ele é vacinado, ele vai gerar células T de memória. Então, essas células T de memória, o indivíduo pode desenvolver a tuberculose? Pode, né? Como ele pode desenvolver na forma secundária, mas ele consegue evitar as formas graves, que é pela deficiência das células T. Então, a pergunta seria tipo se essa vacina no caso não impede que ele tenha essa tuberculose primária. Não impede que ele tenha a tuberculose. Impede, né? Que ele já foi sensibilizado. A vacina, ela é uma sensibilização. Então, se ele se infectar de novo, ele vai se carregar assim. A tuberculose secundária. Porque a primeira é sintomática. Eu só tenho que ensinar qual foi o mecanismo para ele resultar. Pode ter a tuberculose no indivíduo que não se vacinou, existe, porque a vacina nem todo mundo tomou, né? Então, muita gente ainda desenvolve a tuberculose primária se evoluir para progressiva, né? Mas quem toma a vacina já foi sensibilizado. Essa sensibilização vai gerar células T de memória. O que é que acontece? Como a gente toma a vacina assim que nasce, né? Que eu ia falar mais na frente. Então, ela tem um período de validade de aproximadamente, o que os estudos apontam, de 15 anos. Então, vamos supor, depois de 15 anos, a pessoa já não vai ter mais, já foi degradada, né? Aquelas células T de memória. Então, ela pode sim passar por outro período de sensibilização, né? E desenvolver a doença. Mas pela vacina, supondo que o indivíduo tenha as células T sensibilizadas pela vacina, ele não vai desenvolver essa sensibilização tendo contato com um indivíduo infectado, não.
certo? Então, mas pode evoluir, obviamente, em caso de imunodeficiência, que o indivíduo está sem, né, a capacidade de sintetizar essas células T do perfil TH1. Quando a gente não tem a contenção, se o indivíduo está imunodeficiente, eu não vou ter a formação dos histiócitos que vão formar os granulomas para conter esses bacilos. Então, a gente não vai ter aí a formação das cavitações. Então, isso, quando o indivíduo está imunodeficiente e ele tem o primeiro contato, aí inicia o processo de sensibilização, a maioria dos indivíduos vai só sensibilizar, né? Formar os nódulos que vão, né, passar pelo processo de cicatrização e pronto, encerrou. Só vai ter, se for uma tuberculose secundária, mas alguns indivíduos imunodeficientes não vacinados, né, para deixar claro, tem o contato. Aí começa a tentar responder, mas ele está imunodeficiente. Então, ele não consegue montar uma resposta efetiva. E aí ele vai desenvolver que doença? A tuberculose primária progressiva, certo? A tuberculose primária progressiva, ela não vai ter as características gerais da tuberculose, que é a formação dos granulomas, que é a formação da necrose caseosa no centro dos granulomas, ou seja, a cavitação. Vocês lembram quando a gente viu lá em necrose, o pulmão, que tinha os buracos? Esses buracos é a cavitação. Não vai ter, exatamente, não vai ter essa característica. Por quê? Porque quem desencadeia a capacidade de ter essa característica são as células T. E ele não tem células T, porque ele está imunossuprimido. Então, por isso que ele desenvolve a tuberculose primária progressiva em um primeiro contato com o agente infeccioso, com o bacilo da tuberculose. Vocês entenderam? Oi? Calma aí, então eu tenho uma tuberculose primária, dentro dela tem a primária progressiva. Exatamente. Quando é imunossuprimido. Pronto. A tuberculose primária é aquela que a gente viu na figura anterior das reações. Começa a reação exudativa, depois a produtiva caseosa. Se eu estou tendo reação produtiva caseosa, significa que eu tive a formação dos granulomas e eu tive a caseação no centro, né, a necrose caseosa no centro desse granuloma. Então, o que foi que a gente viu lá nessa época, na parte dessas reações? Que a partir do momento que tem a necrose caseosa, se caracteriza como doença, né? Então, quando não é doença, quando é só até a infecção, só vai até a reação produtiva. Veio para a reação produtiva caseosa e a reação de cicatrização, já caracteriza doença. Então, o indivíduo que tem a tuberculose primária, ele pode ter essa evolução no primeiro contato até a reação de cicatrização. Normal, sem sintomas e sinais muito agravantes, no máximo ele tem uma tossezinha, uma coisinha que parece um resfriado, uma alergia, tranquilo. Porém, se o indivíduo tiver imunossuprimido, não vão acontecer aquelas reações, ou seja, as etapas normais que acontecem. Se não acontecem as etapas normais, eu não tenho a formação dos granulomas, a cavitação, a formação da necrose caseosa, começa até a evolução grave da doença, que é a tuberculose primária progressiva, certo? Se eu não estou contendo os bacilos, eles começam a afetar sistemicamente, certo? Por isso que ela é grave, certo? A tuberculose primária progressiva. Oi. Tipo, a BCG, ela é uma cepa atenuada do M. Bovinos, né? Aí, tipo, então, por que a vacina influencia ou não? Porque geralmente a tuberculose não vai ser pelo M. Homines, Mas você lembra que a gente viu lá que a gente tem vários falsos positivos, porque as micobactérias, de forma geral, têm características na sua parede que são muito semelhantes. Então, por mais que não seja o próprio organismo, tem a capacidade de estimular a nossa resposta imune a gerar essas células T de memória, mesmo sendo o bovino, certo? Eles compartilham, né, composição das eles compartilham componentes de membrana que vão estimular essas células T de memória, que é capaz de lá na frente, se ele tiver contato com o micobactério tuberculose, ele consegue responder, tá? Então, eu quero só deixar isso aqui bem claro para vocês, para não haver confusão quando a gente for ver os demais. Doença, tuberculose primária, vai ali cicatrizar e gerar uns nódulos de cicatrização que a gente consegue ver por radiografia. Quando o indivíduo está imunossuprimido, imunodeficiente, essa doença ela evolui de forma grave na chamada tuberculose primária progressiva, que não tem as mesmas características da tuberculose, porque ela não vai formar granulomas, não vai formar necrose caseosa, certo?
Então, na tuberculose que inicia nos pulmões, né, os bacilos, ou seja, causado pela Mycobacterium tuberculosis, os bacilos inalados, eles vão se implantar principalmente na porção inferior do lobo superior ou na porção superior do lobo inferior. Isso na tuberculose primária, certo? E explicar isso daí, que eu li e eu não entendi. O assim superior e inferior, eu não entendi. Não tem o lobo superior e o lobo inferior do pulmão? Pronto. Aí ele também tem as suas regiões, né? A parte superior do lobo superior e tem a parte inferior do lobo superior, que vem até a metade. Entendeu? E a parte superior do lobo inferior e a parte inferior do lobo inferior. Entendeu? Peraí, deixa eu... Tu lembra da divisão do pulmão? Ai, tem um bichinho aqui. Tu lembra? Primeira divisãozinha, aí divide em duas. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Ó, vamos supor, tá aqui um. Aí não tem um negocinho assim? Esse aqui é o superior. Isso, o lobo. E esse aqui é o inferior, lobo. Pronto. Aí essa região aqui é a região superior do lobo superior. Essa região aqui é a região inferior do lobo superior. Da mesma forma, essa região aqui é a região superior do lobo inferior e aqui é a região inferior do lobo inferior. Compreendeu agora? Sim, agora repete a informação que essa verdade. Pronto. Na tuberculose primária, quando o indivíduo tem contato com os bacilos, eles vão se acumular ou no inferior do lobo superior, aqui, ou na região inferior do lobo superior, ou na região superior do lobo inferior. Ou seja, eles ficam no meio, né? Eles ficam nessa região aqui, na tuberculose primária, né? Tuberculose primária, eles vão se localizar aqui, os bacilos, certo? Entendeu agora? E eles vão também ficar próximo da pleura, né? A membranazinha que reveste lá. Então, durante a sensibilização, vai surgir uma área de consolidação inflamatória branco acinzentado. Todas aquelas etapas que a gente viu lá, começa a ter a formação dos granulomas caseosos e não caseosos, que foi que eu disse para vocês lá no início. Alguns granulomas a gente vai ter a ocorrência de necrose caseosa e outros não, vão só mesmo delimitar os bacilos e não vai acontecer a necrose no centro deles, certo? Então a gente identifica granulomas caseosos e não caseosos de cerca aí de 1 a 1,5 centímetros de diâmetro, que é o chamado de foco de Ghon, certo? No centro dele, né, é que vai acontecer essa necrose caseosa, no centro do foco de Ghon. Isso também vai acontecer nos vasos linfáticos. Esses bacilos que estão ali nos pulmões, eles começam a ser drenados, obviamente, como todos os tecidos do corpo são drenados, pelo sistema linfático. E aí esses bacilos começam a formar esses mesmos nódulos, esses mesmos granulomas, esses mesmos focos de Ghon nos linfonodos, né, nos vasos linfáticos, que é o que a gente chama de linfadenite granulomatosa. Então começa a ter uma inflamação granulomatosa dentro dos linfonodos nos vasos linfáticos. Então, essa combinação das lesões parenquimatosas e nodais denomina-se de complexo de Ghon, ou seja, essas alterações estruturais que acontecem pela formação dos granulomas no pulmão e no sistema linfático é chamado de complexo de Ghon, certo? Então aqui vocês veem o corte, que a gente tem a visão mais superior, central, em que aqui é a formação do granuloma. Na imagem do celular que vocês vão conseguir ver melhor, em que a gente tem uma região central onde estão localizados os bacilos, né? E aí a gente tem a formação dos granulomas, esse aqui é de forma ampla. Quando a gente vai focalizando, aumenta a capacidade, é que a gente vê a necrose caseosa em alguns pontos. Então esse rosa mais aqui, pronto.
Esse rosa mais escuro é a ocorrência da necrose caseosa no centro desses focos de GON, ou seja, no centro dos granulomas. Isso acontecendo nos pulmões e no sistema linfático, certo? Então, o foco de GON não é sinônimo de granuloma. O foco é em volta já do sistema linfático. Não. Não, foco de GON. Complexo de GON é quando envolve o pulmão mais o sistema linfático. Então, o foco de GON é sinônimo de granuloma? É o sinônimo de granuloma. São os granulomas caseosos e não caseosos. Pode ter a necrose ou pode não ter a necrose, mas é um granuloma, certo? Então ele vai ter o foco de GON ou nódulo de GON, também chamado, certo? Vai existir tanto ali nos pulmões como vai existir no sistema linfático. O conjunto de todos esses focos, todos esses nódulos é que é chamado de complexo de GON, certo? E obviamente, como a gente já deixou claro nas etapas anteriores, essa formação desses granulomas, ou seja, dos nódulos de GON, vai ser mediado pelas células T, porque são as células T que capacitam os macrófagos a gerarem os histiócitos que vão vir formar os granulomas, certo? Então, aqui é só para vocês tentarem, vocês vão conseguir ver só no celular. Eu não coloquei aqui, eu coloquei agora de manhã, porque eu percebi que eu ia colocar, mas eu fazendo os slides eu esqueci. Quando a gente tem um aspecto radiográfico, vocês lembram que a gente viu nas etapas? Que chega um momento em que a reação, né, produtiva caseosa, ou seja, que começa a ter a necrose caseosa no centro do granuloma, ou seja, no centro do foco de GON, né? E depois a gente tem a reação de cicatrização, que envolve a formação de fibras em volta do granuloma. Pronto. Então essa reação de cicatrização vai ser ela que vai ser aquilo que eu disse lá no começo da aula, que a gente consegue visualizar nas radiografias para identificar se o indivíduo já teve contato com o M-tuberculose ou não. Então é quando a gente observa aqui, que é melhor para vocês verem aí no celular. O quê? Não é cavitação. É o granuloma que é coberto de fibras, né? O fibroblasto começa a sintetizar as fibras, certo? Então, tem aqui, vocês vão ver no celular, né? Que fica esbranquiçado na radiografia. Aqui também, aqui tá bem maior. Aqui já fica mais fácil de visualizar. Essa parte esbranquiçada, ó, difusa, é no centro. A gente vai ter os bacilos latentes, dormentes, e em volta vai ter a fibrose em volta do granuloma. Aqui tem outro, ó, mesma coisa. Essas partes mais brancas são as fibras, que é o processo de cicatrização, e no centro vão ter desses granulomas alguns bacilos latentes ou dormentes, ou pode até mesmo ter tido a necrose caseosa e aí a gente não ter os bacilos viáveis. Outro aqui também. Então todo aspecto esbranquiçado nas radiografias, obviamente que o médico vai analisar, né, e tudo mais direitinho, ele sugere algum processo que está acontecendo nos pulmões. Pode ser um processo inflamatório que tem um acúmulo de líquido, e aí esse líquido é um exudato que tem células e proteínas, e aí ele também tem essa coloração esbranquiçada, ou pode ser processos de cicatrização mesmo. E cicatrização, como vocês viram lá no caso anterior, ele não acontece, não é só pela tuberculose não, é qualquer tipo, uma pneumonia, né, doença respiratória pode acarretar na inflamação, a inflamação se torna crônica e aí evoluir para uma cicatrização, vocês viram no caso da Covid, né? Beleza, então vocês visualizam direitinho aí as imagens no celular. E o que é que vai acontecer? O complexo de GON, ou seja, o conjunto de todos os focos, nódulos de GON que existe no pulmão e nos vasos linfáticos, ele pode ter dois destinos. Ou ele vai seguir para a cura, que é justamente quando vai acontecer o processo de cicatrização e calcificação, que é o que a gente visualizou nas radiografias, certo? Ali são nódulos, é o complexo de GON calcificado e cicatrizado. E esse nódulo de GON cicatrizado, calcificado, ele é chamado de complexo de Rank, certo? Quando ele está cicatrizado e calcificado, com bacilos dormentes no centro, e aí a pessoa, por mais que ela tenha a presença desses bacilos dormentes no centro desses nódulos, ela não desenvolve a doença. Ela só vai desenvolver a doença
se ela tiver realmente o contato de novo com o agente infeccioso e tiver em condições imunossuprimidas. Porque, em teoria, essas células T dela já devem aí responder de pronto a partir do momento que tem um contato. Por isso que até a dor de dente desses pacientes tem que ser logo investigada e tratada, né? Porque qualquer coisinha Pode evoluir, pois é. Muito delicado. Quando desencadeia um processo, a pessoa está com uma inflamação, a pessoa está doente constantemente, você tem que investigar, porque ela pode estar imunodeficiente, imunossuprimida. Se ela tiver imunossuprimida e ela já tiver tido a tuberculose, a chance de que os bacilos dormentes eles consigam se tornar viáveis e voltem a infectar ela é muito grande. Então, ou vai para a cura, ou vai para a tuberculose doença, né? Então, os bacilos, eles persistem, multiplicam-se e podem se disseminar pelas próprias vias aéreas ou pela via sanguínea, que é a tuberculose primária progressiva. Menos de 5% das pessoas que têm tuberculose primária, que também já é um percentual bem baixo, vão evoluir para essa tuberculose primária progressiva, que a gente também pode chamar de pneumonia caseosa ou tuberculose miliar, que são extremamente graves, porque aí os bacilos eles começam a atacar todo o organismo, né? Porque chegou na via hematogênica, então começa a atacar os órgãos, todo o sistema do corpo. Ok? Em tudo que é conta. Então, a tuberculose secundária, né? A tuberculose secundária, ela também pode ser chamada de tuberculose de reativação. É o padrão de doença que surge em um indivíduo previamente sensibilizado. Então, aqueles que já tiveram contato inicial, né, a tuberculose ali, primária, vão ser depois, que formam os nódulos, que têm os bacilos dormentes e ficam lá dormentes até que tenha algum problema que faça com que eles consigam se proliferar, é que a pessoa vai desenvolver a tuberculose secundária. Então, pode ocorrer pouco tempo após a tuberculose primária. No entanto, o mais frequente é surgir a partir da reativação das lesões primárias dormentes, ou seja, aqueles nódulos cicatrizados e calcificados. Complexo de Ghon. Muitas décadas após a infecção inicial, especialmente quando a resistência do hospedeiro enfraquece. Ou também pode surgir da reinfecção, o indivíduo se teve contato novamente com o micro-organismo, dessa vez ele não está com a resposta imune eficaz, ele está com alguma imunodeficiência, está imunossuprimido e não vai conseguir proliferar as células T para conseguir combater o bacilo ao mesmo tempo em que elas conseguem se multiplicar, tá? Ou então a exposição a um grande inócuo de bacilos virulentos. Algumas vezes que eu coloquei lá no início, né? O indivíduo ele pode vir a desenvolver a doença quando a gente coloca um teste com uma quantidade de bacilos maior do que a quantidade ideal para a detecção. Então, os indivíduos que têm uma resposta muito elevada, então, em vez de utilizar 0,1 ml, aumenta a dosagem. E algumas vezes esse aumento da dosagem para tentar detectar se o indivíduo tem a presença ou não, por outros testes, além do teste de Mantoux, é capaz de induzir a infecção no indivíduo, certo? Mas isso, obviamente, é muito raro. O mais comum é a reativação lá dos nódulos calcificados, tá? Então, a tuberculose secundária, ela se localiza agora, e agora vai mudar, ó. A tuberculose secundária, ela tem um carinho. Abre, por favor, que eu tô segurando o celular. A tuberculose secundária, ela já vai ter um apreço pelo ápice dos pulmões, né? A região superior. Então, os lobos pulmonares superiores. Então, tanto esse como esse vai se localizar aqui, né? Nas regiões superiores. Vem cá. Os bacilozinhos. Não tá muito parecido com bacilo, não. Tá parecendo umas bolinhas, mas é bacilo, viu? pela baixa oxigênio. É pela quantidade de oxigênio. Porque nos superiores, devido à pressão, que é menor, chega menos oxigênio. Mas chega mais oxigênio aqui na Só que barra. é estranho, porque elas são aeróbias. Pois é, eu li um livro que ele disse que ela não vai, porque era a área mais.
O que eu vi é pela alta tensão do oxigênio também. Porque elas são muito aeróbicas. Não é baixo? Era o que eu lembrava também, mas quando eu fui eu vi mais ou menos isso. Eu lembro que a professora da Porque eu lembro o Daniel. Eu lembro daquela professora A professora da Luciana falou E também. quando eu fui E aqui é não bem- dizia isso. Os blocos superiores têm menos superiores. Pois é, mas na currículo eles querem mais porque ela gosta muito lá. Aí ela diz Eu assim. lembrava do jeito de lá. Eu também lembrava. Aí diz assim, pense uma. Se a água tá no pulmão, ela desce pra baixo. Mas o vento, ela é Por isso que mesmo uma coisa assim. que eu ia estrombo a aspiração e dá igual no superior. Mas não é pressão. A pressão aqui em cima não é menor que a pressão aqui embaixo? Agora eu pensei, mas. Porque, se eu não me engano, o ar entra assim. Não, se eu não me engano, não. Dois matutares. E até a pressão do sangue, né? Que é negativa aqui, tá? Por isso vai ter a perfeição. Mas aí é contradição com a própria opinião dela. Mas ela é aeróbica obrigatória? Ela é muito aeróbica. É porque ele até Mais oxigênio legal. Aí ela eles até acham que ele voa no vento, porque ele gosta muito de água. É por isso que ele consegue se espalhar muito fácil pelo ar. Oxi! Ele voa no vento com ele. Não, ela não tem esse conceito na aula, né? A professora. Assim, não tem como saber, né? Ninguém colocou isso. É o quê? O livro é o pó. Ah, Foi o que o doutor Fábio que trouxe segunda para o frio. sim, olha. Enfim. Na tuberculose secundária, os bacilos eles vão se localizar aí no ápice de um ou de ambos os lobos pulmonares superiores, possivelmente pela alta tensão de oxigênio. Mas isso está muito assim, possivelmente. Então, não tem certeza de nada, né? Só se sabe que a característica anatômica, microscópica e macroscópica, quando você observa, é ali, na região superior, na secundária. E na primária não, já vai ser na região intermediária, tá? Então, devido à pré-existência da hipersensibilidade, ou seja, das células T estarem funcionando, os bacilos ativam uma resposta tecidual imediata e intensa, que tende a isolar o foco, certo? A pronta formação de cavitação, levando a erosão para o interior das vias aéreas e disseminação ao longo delas, que se torna fonte de infectividade. Ou seja, quando a pessoa começa a ter, né, a produção, ela tem um escarro contendo o bacilo. Por quê? Porque está soltando aqueles pedaços, que foi o que a gente viu lá na aula de necrose. Exatamente, das cavitações. Começam a soltar os pedaços e esses pedaços que foram gerados pela resposta do sistema imune contêm os bacilos. E aí quando a pessoa tosse, joga os pedaços junto com os bacilos. Foi o que a gente viu lá na aula que eu disse para vocês, que inclusive quando as pessoas tossem pode sair os pedaços, né, da cavitação que foi gerada. Então, a tuberculose secundária ela deve ser sempre considerada em pacientes HIV positivos que apresentam doença pulmonar, certo? Por quê? Porque eles estão ali, né, imunodeficientes, então a probabilidade deles não conseguirem responder rapidamente a reinfecção, a reativação desses bacilos é muito maior, por isso que deve ser investigado, certo? Então, a lesão inicial são geralmente pequenos focos de até 2 centímetros, próximos da pleura apical, bem circunscritos, firmes, de cor branco acinzentada a amarela, com quantidade variável de caseação central e fibrose periférica, certo? Então, nos casos favoráveis, o foco inicial ele vai sofrer a encapsulação fibrosa progressiva, restando apenas as cicatrizes fibrocalcificadas, né? É raro encontrar os bacilos nessa segunda cicatrização.
Na primária, né, a gente não vai ter dentro da cicatrização os bacilos de forma latente. Na secundária, não. Já vai acontecer aí a destruição dos bacilos e a gente vai ter mesmo só o nódulo calcificado. Enquanto as lesões ativas, elas apresentam tubérculos coalescentes característicos com caseação central, aqueles em que os bacilos eles ainda estão ativos, infectando o indivíduo. Então, inicia o processo da formação do granuloma, inicia a caseação, né, a necrose caseosa no centro, mas ainda existem, ainda persistem alguns bacilos, ok? Portanto, a tuberculose secundária, ela pode cicatrizar com fibrose espontaneamente ou após o tratamento. Então, ou as próprias células de defesa do indivíduo, elas conseguem responder devido a já ter as células de memória, ou é necessário o tratamento. Por quê? Porque a maioria das vezes que o indivíduo desenvolve a tuberculose secundária é porque ele está imunodeficiente. Se ele está imunodeficiente, ele não vai conseguir responder. Então, precisa do auxílio do tratamento. Isso se for direcionado para a cura, né? Ou o próprio sistema imune responde, ou o tratamento ajuda na resposta. Ou pode progredir e se estender por vias diferentes, que é a tuberculose secundária progressiva. A gente não tem a primária progressiva, a gente também tem a secundária progressiva, tá? Então, o que é que diferencia principalmente a tuberculose primária da secundária? Na primária, nós não temos sensibilização. É o primeiro contato desenvolve a doença simples ou doença grave, que é a progressiva. Na secundária, o que diferencia é que existe a sensibilização. Pode desenvolver a doença simples, que vai se resolver ali com os linfócitos ou com medicamentos, ou pode desenvolver uma forma grave, que é a forma progressiva. Então, na tuberculose secundária progressiva, a lesão apical aumenta de tamanho e a área de caseação ela vai se expandir. Então, a erosão em um brônquio libera o centro caseoso, gerando uma cavidade irregular revestida por material caseoso. Então, essas cavitações, elas vão começando a sair pelos brônquios, ricas em bacilos viáveis, certo? Então, a pessoa, quando ela está doente, ela se torna transmissível efetivamente, certo? Então, a erosão dos vasos sanguíneos leva à hemoptise, porque quando a gente está tendo esse processo de necrose caseosa, não está rompendo só o tecido do pulmão, não. Está rompendo também os vasos sanguíneos, né? E esse rompimento dos vasos sanguíneos, essa hemoptise, ela começa a liberar junto. Eu estou liberando pedaços do meu pulmão com os bacilos e com o sangue, né? Pode ter a inflamação da pleura. Com o tratamento adequado, o processo pode ser interrompido. A tuberculose secundária progressiva, ela pode ser interrompida com o tratamento adequado, embora a cicatrização interfira o quê? Na arquitetura, ou seja, na função pulmonar. Então, as cavitações, elas foram tão graves na tuberculose progressiva que, obviamente, vai alterar a morfologia do órgão. Se alterar a morfologia do órgão, altera a funcionalidade dele, certo? Caso o tratamento não seja adequado na resposta da tuberculose secundária progressiva, ou caso as defesas do hospedeiro elas estejam comprometidas, a infecção ela pode se espalhar por extensão direta e por disseminação através das vias aéreas, dos canais linfáticos e também do sistema vascular, certo? Então ele pode... Oi? A gente deduziu a questão do ar. É porque as arteriolas aqui em cima, elas são fechadas. E aqui é mais disponível, o sangue circula mais embaixo. Uhum. Porque devido à pressão, a pressão aqui é menor, aí o sangue não passa muito aqui em cima. Como o sangue não passa muito aqui em cima, não há muita hematose. Então a disponibilidade de oxigênio aqui é maior e embaixo é menor. Então elas sobreviveriam mais em cima do que embaixo. Não há troca. Não há troca aqui em cima. Mas eu acho que na verdade é o volume residual, porque se não chega muito, também não sai o peso aqui. Porque o que eu entendi era pela quantidade de oxigênio, que elas queriam mais oxigênio. Então, por isso que elas ficavam aqui. Porque aí começa a dividir, né? Não fica só lá.
Então, quando o tratamento ele não vai ser eficaz nessa tuberculose secundária, a infecção ela pode se espalhar para o corpo todo. Quando o material infeccioso ele é disseminado através dos canais linfáticos ou por expectoração, né, que quando saem os bacilos viáveis pela expectoração são chamados de bacilíferos, certo? Podem se desenvolver tuberculose endobrônquica, endotraqueal ou laríngea, porque não está passando aqui, né? Então, em vez de ficar só nos pulmões, começa a afetar todas as outras partes do sistema respiratório, certo? Então, o revestimento mucoso, ele começa a ser salpicado de pequenas lesões granulomatosas. Então, começa aqui na traqueia, tudo. É por isso que tem gente que tem tuberculose e perde a fala, né? Porque começa a interferir aqui. Começa a inflamar. Começa a inflamar, e aí com a inflamação granulomatosa começa a ter a necrose. Se a necrose começa a perder tecido, se perde a arquitetura, perde a funcionalidade. Já tem também a inflamação que mata a necrose. Ou a necrose não, mata a tuberculose. Que mata o bacilo? Não, a gente. Não, o conjunto dos dois, né? Ele começa a se espalhar, por exemplo, aqui, o tratamento não foi adequado, ele começou a se espalhar para o organismo inteiro. A bactéria, ela também vai atuar sobre as células do organismo inteiro, né? Atacando essas células. E aí, a resposta para elas, como sistêmica, também causa problema. Não é só o nosso corpo que é responsável, não. Ela também é. Se não fosse ela, ele também não estava respondendo, né? Então, a gente começa, né, por esses vasos linfáticos ou pela via de expectoração, começa a danificar as outras partes do organismo. A doença pulmonar miliar, que é uma forma muito grave, ocorre quando os organismos alcançam a corrente sanguínea e retornam para o pulmão através das artérias pulmonares, surgindo mais lesões e focos. Assim, a cavidade pleural torna-se envolvida pela quantidade, né? De forma que podem se desenvolver efusões pleurais, né? Começa a ter um acúmulo de líquido ali. Podemos ter também empiema tuberculoso, o acúmulo dessas bactérias na região da pleura. E aí a gente vai ter pleurite fibrosa obliterante. Se a gente começa a danificar tudo, o acúmulo dessas bactérias, a resposta imune do acúmulo dessas bactérias que estão chegando mais, por causa da via que elas estão circulando e voltando, circulando e voltando. Aí está aumentando a quantidade de focos, começa a desencadear a inflamação granulomatosa, depois vem a cicatrização. Essa cicatrização começa a danificar a funcionalidade do órgão, tá? Uma autoinfestação, né? Exatamente. É um processo cíclico, é tentando resolver e matando, tentando resolver e matando. Então, causa essa pleurite fibrosa obliterante, vocês sabem a importância da pleura no processo respiratório, né, de se conectar à caixa torácica e tudo mais para que a gente consiga respirar. Então tudo começa a ser prejudicado. Então a tuberculose miliar sistêmica, ela se instala quando os organismos eles são disseminados pela via hematogênica por todo o corpo, e eles têm uma preferência aí pelo fígado, pela medula óssea, pelo baço, pelas glândulas adrenais, as meninges, rins, tubas uterinas e o epidídimo, que são as ites, né? Então a gente tem hepatite, a gente tem a inflamação, a meningite, que é mais grave quando atinge as meninges. Então tudo isso vai gerar a inflamação desses órgãos que são a preferência dos bacilos. Além disso, eles também atacam a coluna, né? Porque está relativamente próximo. Então começam a atacar a coluna, que é o que a gente conhece por doença de Pott, que o indivíduo pode inclusive desenvolver a paraplegia, certo? Então, teoricamente, ele não tem um tropismo de tecido, ele se concentra no pulmão, porque ele entrou por ali, aí consegue. Ele entrou por o primeiro contato que ele teve, aí ele vai se proliferando. Como o sistema imune, como a gente viu desde o início, ele consegue, em teoria, conter, fica ali onde ele entrou primeiro, né? Mas a partir do momento que ele não consegue mais conter, aí pronto, né? Disseminou total. Então, basicamente, né, gente? A gente tem aqui o indivíduo, aí ele foi contaminado, né? Foi contaminada a infecção primária, aí a infecção primária começou a desenvolver os granulomas, aí teve a caseação, né, no centro do granuloma. Então, a gente teve a tuberculose primária, cicatrizou aqui normal. Se não conseguir cicatrizar, né, se não conseguir finalizar a infecção, progride para a tuberculose primária progressiva.
e essa tuberculose primária progressiva, que é mais grave, pode vir para a tuberculose miliar, que é quando vai para a corrente sanguínea, né, e afeta todo o organismo. Quando consegue resolver, né, na tuberculose primária, normal, tem a doença, mas a gente tem, por último, a reação de cicatrização, que é a última reação que acontece, e aí vai formar o nódulo lá que a gente consegue visualizar, né, na radiografia, no raio-x. Beleza. Só que esses nódulos, dentro deles, apesar deles estarem cicatrizados, calcificados, dentro dele nós temos os bacilos ainda viáveis, no estado latente. Por alguma condição, né, a gente tem aí que essas lesões latentes, elas vão desenvolver a tuberculose secundária ou tuberculose de reativação. A tuberculose secundária de reativação acontece a mesma coisa, certo? Aí preferindo ficar aqui na região superior, né? Vai começar a ter a inflamação granulomatosa, necrose caseosa, central. Se o organismo estiver bem, ele consegue responder. Aí vai ter a cicatrização essa que não vai ter bacilos latentes dentro, foi o que a gente viu, é uma diferença também. Mas se o indivíduo ele não conseguir responder nem com tratamento, nem pelo seu resposta imune, ele evolui para a tuberculose secundária progressiva. Se o tratamento da tuberculose secundária progressiva também não for eficaz, evolui para a tuberculose miliar, que é quando se dissemina pela via hematogênica, que vai afetar aí todos os órgãos, todo o sistema do organismo. Oi. A necrose caseosa já é essa segunda, a tuberculose secundária? A necrose caseosa ocorre aqui também na tuberculose primária, que é aquela reação produtiva caseosa. No centro dos granulomas, a gente tem a ocorrência da necrose caseosa. Cavitação começa a acontecer aqui na secundária, certo? Então, basicamente, as lesões da tuberculose secundária apresentam-se em 4 formas macroscópicas. A forma apical, em que a gente tem a reativação dos bacilos, que dá origem a granulomas produtivos caseosos e nódulos fibrocalcificados em surtos repetidos no ápice do pulmão, certo? Ou a gente tem a cavernosa, em que a gente começa a ter a disseminação pelas vias aéreas, com condensação parenquimatosa com a forma acinar, né? Então a gente começa a ter uma inflamação na pleura, certo? Que começa a ter aquele retorno, né? Não tá vindo pelas vias aéreas, aí começa a ter o ataque de brônquios, da faringe, da traqueia, começa a ser atacado. Depois a gente tem a acinonodosa, em que a gente apresenta a necrose extensa nos locais mais atingidos, ou seja, começa a ter aquela cavitação que é o que a gente vê nas imagens, né? Aqueles buracos mesmo grandes que a gente observa do processo de cavitação. A hemoptise, começa a ter o rompimento dos vasos sanguíneos e a pessoa começa a, além de eliminar o escarro, né, contendo os bacilos viáveis que podem infectar as outras pessoas, começa a ter a presença do sangue. E temos também a forma miliar, como a tuberculose primária progressiva vai formar as lesões miliares em todo o organismo sistemicamente. Sequencial também, né? É, sequencial. Vai acontecendo em sequência, a partir do momento que vai agravando a tuberculose secundária. Então aqui, né, a gente tem mais uma vez o resuminho, o primeiro contato com o bacilo de Koch, que é da tuberculose. Aí tem a tuberculose primária, que pode vir direto aqui para a cura. Houve a doença, houve a reação produtivo-caseosa, houve a reação de cicatrização, mas o indivíduo foi para a cura normal, formou lá os nódulos cicatrizados com os bacilos latentes lá dentro, certo? Se evoluir, né, se o complexo de Ghon ele não for cicatrizado, contido, porque o indivíduo está com algum problema no sistema imune, não consegue sintetizar as células T para capacitar os macrófagos, a gente tem a tuberculose primária progressiva, né, que já vai ser uma tuberculose primária mais grave, começa a causar lesões pulmonares, aí o processo de inflamação pode vir, né, para resolução, para cura com a cicatrização. No entanto, ela pode se disseminar pela via linfática, pela via sanguínea, que é a
tuberculose miliar, que vai afetar órgãos isolados ou pode afetar sistemicamente. A miliar, ela é sistemicamente. A vacina, ela protege principalmente contra a miliar e a pneumonia caseosa, que acontece na secundária. Mesmo na secundária, a mais da miliar, ela não acontece só na secundária. Como é, eu não ouvi, não. É porque eu acho que a miliar só acontece na secundária. Não, acontece também na primária, a partir da progressiva primária. Por mais que eu tenha na secundária aquela questão da apical, cavernosa e a miliar. Beleza, formou lá os nódulos, ficou no estado de latência, né? Primeiro contato, sensibilização. Aí ocorre a reativação desses bacilos que estavam latentes, porque o indivíduo tomou um imunossupressor, ou teve uma reinfecção mesmo, ou teve uma alta dosagem do bacilo. E aí, nessa reativação, ele desenvolve a tuberculose, nossa, aqui tá totalmente embaçado, a tuberculose secundária. Na tuberculose secundária também, o próprio sistema imune ou o tratamento pode dar resolutividade, né, a cura, ou pode aí evoluir, ter as lesões pulmonares. Essas lesões pulmonares, elas podem causar os danos, a cavitação, né, e aí ter a resolução, a cicatrização, ou pode se disseminar pelas vias aéreas, pelas vias linfáticas, principalmente pela sanguínea, causando a miliar. Voltar para trás? Aí aqui, ó. Aqui é o exemplo da tuberculose miliar, certo? Quando ela começa a afetar os órgãos, e aí os mesmos granulomas vão sendo formados nos órgãos, certo? Então, esse processo de formação dos granulomas vai afetando todos os órgãos. Aqui é o baço e aqui é o próprio pulmão, em que ela já começa a espalhar praticamente, ó, nele todo, né? Que vai tendo retorno, né? Que vai juntando aquela disseminação pelas vias aéreas e também vai afetando o pulmão todo. Então, são características da tuberculose miliar, né? Os órgãos estarem desse jeito, o baço, aí vai estar assim o fígado também, os testículos, né? O epidídimo especificamente. É isso que eu tava olhando aqui. Não tem, porque como eu botei a animação, ia ficar em cima do... Aí eu botei pro ladinho, acho que tá aparecendo só o pretinho aí do lado. Porque se eu botasse na animação, ia ficar no PDF em cima, aí eu afastei para não ficar no PDF. Mas esse basta do Hobbes? É um do Hobbes e um do Bogliolo. Então, os aspectos clínicos da tuberculose, né? A tuberculose secundária localizada, ou seja, aqui nos pulmões, né? Pode ser assintomática e quando surgem manifestações são de repente. Com o desenvolvimento gradual de sintomas e sinais, tanto sistêmicos, pela secreção das citocinas do fator de necrose tumoral, a interleucina 1, que causa o processo inflamatório, e aí a gente vai apresentar mal-estar, anorexia, né? O indivíduo começa a perder muito peso, a febre baixa, principalmente se apresentando no período noturno, quando a gente tem essa tuberculose secundária localizada. Com a progressão, começa a se formar muito escarro, né? Inicialmente mucoide e depois purulento. Por quê? Porque a gente também tem a ação da imunidade inata. Começa a vir os neutrófilos ali, começa a ter as necroses caseosas. Então, a gente começa a ter um escarro mais purulento, porque está cheio de bactérias mortas e células mortas também, certo? Com os bacilos tuberculosos contidos nesse escarro, por isso que é potencialmente infectante. Quando a pessoa tosse, pode fazer a infecção de um indivíduo suscetível. Depois disso, a gente tem a hemoptise, né? À medida que vai evoluindo, a hemoptise sanguinolenta com o processo de cavitação, vai também rompendo os vasos sanguíneos e aí começa nesse escarro, além do aspecto purulento, começa a ficar avermelhado, né? Porque começa a sair o sangue, certo? Então, a extensão da infecção para as superfícies pleurais pode gerar dor pleurítica, obviamente. Então, as manifestações extrapulmonares da tuberculose são numerosas e dependem do sistema envolvido. Então, quando ele começa a se expandir sistemicamente, a gente pode ter a salpingite tuberculosa, que afeta aí as tubas,
ou é os ovários ou é as tubas uterinas, mas é as tubas uterinas, né? Então os bacilos, quando eles entram na via hematogênica, eles vão para as tubas e causam o processo da inflamação granulomatosa e aí gera infertilidade na mulher. Meningite tuberculosa, quando ele vai se isolar lá nas meninges, né? Aí a pessoa apresenta dor de cabeça, deficiência neurológica, a doença de Pote, que é aquela quando eles vão se localizar na coluna, que pode dar dores nas costas e até se evoluir, né? Paraplegia no indivíduo. E o diagnóstico da doença pulmonar baseia-se em parte no histórico e nos achados físicos e radiográficos de consolidação ou cavitação nos ápices dos pulmões. No entanto, em última análise, os bacilos da tuberculose, eles precisam ser identificados, né? Às vezes a gente não consegue identificar nada só pela radiografia. A radiografia não é o melhor dos exames, né? Das ferramentas de screening. Então tem que aí identificar se o bacilo está presente e aí a gente utiliza coração do escarro, né, a de Zionissen, que a gente viu lá no início, aí faz a lâminazinha, ou a própria cultura, para ver se é o principal para identificar confiavelmente, né, que aquele é o bacilo da tuberculose, então faz a cultura do bacilo. A radiografia contribui nesse processo e a PCR, que vai fazer a amplificação para saber se é o código genético de fato daquele micro-organismo. Uma preocupação é o mecanismo de resistência a várias substâncias da Mycobacterium tuberculosis que resistem aos efeitos de medicamentos utilizados para o tratamento da tuberculose. A Rússia é o principal epicentro no desenvolvimento de linhagens multiresistentes. Além disso, no Brasil, a vacina BCG não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, mas a sua aplicação em massa permite a prevenção das formas graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, certo? Acho que... Ixi, tem a epidemiologia agora, ok? Vocês compreenderam? Vou só... A tuberculose permanece sendo um desafio à saúde pública mundial, uma vez que a pandemia da Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, reverteu anos de progresso no controle da tuberculose. Então, estima-se que em 2020 a tuberculose tenha acometido cerca de 9,9 milhões de pessoas no mundo, sendo responsável por 1,3 milhão de óbitos entre pessoas sem a infecção do HIV, porque ela é muito comum em associação com as pessoas infectadas pelo HIV. Mas sem as pessoas infectadas, aí a gente vê com 1,3 milhão de óbitos. Então ainda é um problema de saúde pública. No Brasil, em 2021, foram notificados 68.271 casos novos de tuberculose, o que equivale a um coeficiente de incidência de 32 casos por 100 mil habitantes. Então, em 2020, o Brasil, junto com outros 15 países, foi responsável por 93% da redução das notificações de tuberculose no mundo. E aí não se acha que foi porque diminuiu a infecção, mas sim por conta da pandemia, que aí o processo de notificação ele ficou precarizado. Então, teve um prejuízo no controle. Se eu tenho um prejuízo no controle, eu tenho um prejuízo no acompanhamento, aí dissemina para mais pessoas a infecção. Então, o número de óbitos registrados em 2020 foi de 4.543, o que corresponde a um coeficiente de mortalidade de 2,1 óbitos por 100 mil habitantes e segue a tendência dos últimos anos. Então, aqui são algumas imagens, né, que seria legal, se vocês tiverem tempo, vocês lerem um boletim, né, da tuberculose, boletim epidemiológico, como também o protocolo de diagnóstico e de ação da tuberculose, como também vocês vão ver da hanseníase. Então, a gente tem aqui a incidência da tuberculose no Brasil, temos a relação no sexo e também pela idade. Então, é mais incidente nos homens, certo? No sexo masculino, eles são mais descuidados. Também é mais incidente na população preta e parda, como vocês veem aqui a linha, né? Ela vai lá acima da população caucasiana e praticamente a população indígena não tem a presença da tuberculose porque não tem o contato, né? Ela é uma doença urbana. E aqui a gente vê que, graças a Deus, o Ceará ele não está ali mais vermelhinho, né? Mas mesmo assim ainda tem uma frequência muito elevada.
Então, nesse contexto, diante da necessidade de ampliar e qualificar as ações de atenção, vigilância e gestão para o controle da tuberculose no país, o Ministério da Saúde publicou em 2021 o documento norteador para a segunda fase do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública. Esse é o título, gigantesco. Com recomendações para o período de 2021 a 2025, o plano ele tem metas alinhadas a compromissos internacionais e visa diminuir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes, que hoje a gente tem 32, né? E menos de 230 óbitos até 2035. Né? Então, esses são os objetivos aí, epidemiologicamente falando, para a tuberculose.